Bom, boa tarde, tudo de bom para vocês. Estou aqui com um presente maravilhoso, a presença da doutora Maiana Zatz, que chefia o projeto de genoma humano na USP e que está aí acompanhando com aquela competência científica dela toda essa questão aí que está mais angustiando o Brasil, apesar do ministro da Saúde achar que isso não deve angustiar ninguém, que é a Covid. Doutora Maiana, eu vou começar aqui lhe mostrando uma coisa, viu? Sabe o que é isso aqui? Então, é tua foto, é um livro? Hein? Esse é meu livro? último livro. Esse aqui é meu último livro. Que legal. Eu não sei se a senhora conhece, que está aqui participando dele. Está dando para ver? Olha, que honra. Estou vendo aí o meu nome em cima. Muito obrigada. Tem aqui uma entrevista que foi feita no dia 8 de junho de 2019 com Maiana Zatz. Maiana Zatz é a senhora, né? Acho que sim. Esse livro está saindo, o volume 2, são 70 entrevistas, 35 e 35, comemorando esses 70 anos da editora Almedina, portuguesa no Brasil. É o volume 2, a sua entrevista está aqui. Geneticista da USP acha que professores do ensino básico deveriam ganhar mais do que seus colegas universitários. Só não vou confusão com isso aqui. Essa entrevista foi publicada no blog do Neumann, no portal do Estadão, do Estado de São Paulo, e nela, sabe o que foi que a senhora disse, professora? A senhora disse o seguinte: acredito que se houvesse mais investimentos na prevenção, não se chegará a esses dilemas cruéis. Com a avançada tecnologia, teremos novos tratamentos que poderão salvar muitas vidas, mas a um custo financeiro muitas vezes inacessível. A senhora continua acreditando nisso, doutora Maiana? Cada vez mais. Cada vez mais. E vou te dar um exemplo. Existe uma doença genética chamada de amiotrofia espinhal, AMI, que afeta 1 em cada 6.000 a 10.000 recém-nascidos, e que, na forma mais grave, as crianças não chegam aos 2 anos de idade. Tá? Não, são crianças que não conseguem nem sustentar o pescoço, não conseguem andar, eles têm uma perda dos neurônios motores e, infelizmente, não chegam aos 2 anos de idade. Bom, e se descobriu um tratamento, tem mais de um tratamento, mas o mais barato custa R$1 milhão por ano, por criança, para o resto da vida. E um outro, que é de terapia gênica, que lançaram agora, custa $2.100.000 por tratamento. Né? Então, isso é só para ter uma ideia do custo que está algumas dessas doenças onde você já tem um tratamento. E nós dizemos, e nós fizemos uma conta, que com tratamento de uma criança, a gente poderia testar 6.000 casais em idade reprodutiva, saber se eles têm risco não só para essa doença, para mais de 2.000 doenças recessivas, que podem ser evitadas se o casal souber de antemão que tem risco de ter alguma dessas doenças. Né? Então, certamente, a prevenção vai sair muito mais barata do que o custo do tratamento. Sem contar no custo emocional, né, para uma família, de ter uma criança com uma doença que essa ainda é tratável, mas muitas delas não são nem tratáveis, muitas doenças genéticas. Né? Então, não tem dúvida que, no momento hoje, que a gente tem esses testes genéticos mais disponíveis, mais fáceis e de menor custo, eu não tenho dúvida que investir na prevenção é uma saída muito mais importante do que tentar tratar a um custo hoje exorbitante. A última vez que nós nos encontramos, doutora Maiana, foi na casa do Maurício Gazilli, um colega do meu filho Vladimir, ali perto da casa do Michel Temer. E naquela entrevista, naquela conversa, eu fiz uma palestra lá, a senhora estava entre os debatedores, sabe? A senhora me confessou que tinha tido uma excelente impressão do então ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta.
Confesso que foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu não tinha pensado ainda no Mandetta como uma figura boa no governo Bolsonaro, até que veio a pandemia e o Mandetta se transformou no grande herói da saúde pública no Brasil, herói do SUS, com aquele colete do SUS. Ele virou uma espécie de astro da mídia, porque dava todo dia uma entrevista coletiva. Eu queria saber se a senhora acha que aquelas entrevistas coletivas eram válidas, elas realmente deveriam ter sido feitas. A sua boa impressão do Mandetta continua. A senhora não esperava uma condução mais competente do Ministério da Saúde do Bolsonaro, já na necessária compra de testes de Covid àquela época, doutora Maiana Zatz? Sim, com certeza, continuo achando o Mandetta uma pessoa muito competente, né? Infelizmente, as previsões dele, que se achava que podiam ser catastróficas, né? Na realidade se mostraram reais, né? Porque ele falava de 180 mil mortes se não tivesse ser tomado certas medidas, e é o que está acontecendo, infelizmente. Então, ele tinha toda a razão. Ele tinha toda a razão de ir para a mídia e alertar a população, né? Então, e que acabou não acontecendo, né, com a saída dele. Eu não acho que a gente poderia parar a pandemia, porque no mundo todo a gente viu que houve realmente um aumento muito grande de casos. Mas eu acho que poderia ter se investido muito mais realmente nos testes, né? E hoje se ter se investido muito mais nas vacinas, né? Então, hoje a gente está dependendo, infelizmente, só de a vacina chinesa, né, que a gente espera que seja uma boa vacina, mas a gente poderia ter investido na compra de várias vacinas, né, para poder cobrir a população toda, né? Doutora Maiana, na época das entrevistas do Mandetta, do Gobardo, que agora está em São Paulo, né? Naquela turma, uma entrevista que respondia civilizadamente à imprensa, né? Apareceu um contraponto ao Mandetta, que foi o deputado Osmar Terra. O deputado Osmar Terra é, na minha opinião, a mais completa figura do negacionismo da ciência, mesmo sendo médico. E ele disse, na ocasião, ele usou muito o exemplo da Suécia como exemplo civilizado de combater a pandemia. Infelizmente, chegamos a 1.000 mortes por dia, quando o rei da Suécia, não sei se a senhora já viu essa notícia, mas o rei da Suécia, Carlos XVI Gustaf, cujo filho e cuja nora testaram positivo para a Covid-19, foi à televisão e disse que seu país falhou no combate à Covid. Se a senhora encontrasse por aí o Osmar Terra, a senhora diria o quê para esse cidadão que queria ser ministro no lugar do Mandetta e nem isso ganhou? Eu mostraria exatamente isso que você está falando, mostrando para ele o que foi o resultado da Suécia. E muito legal eles terem reconhecido o erro, né? Então, foi uma aposta e, infelizmente, mostraram que não funcionou, né? Então, mostrar com outros exemplos, né, que a hipótese dele estava errada, eu acho que é a melhor maneira de dizer, olha, você estava apostando numa coisa que realmente se mostrou que não deu certo, né? E é uma aposta muito cara, né? Porque a gente não pode brincar com vidas humanas, né? Eu acho que toda vez que você tem uma dúvida que uma atitude pode aumentar o número de mortes, isso não é uma aposta que se faz, isso não se brinca. Eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados para prevenir mortes, né? E era isso que eu acho que devia ter sido feito. A vida humana não é... A vida humana não é uma ficha de cassino. É isso, doutora? A vida humana não é uma ficha de cassino para apostar, né? Exatamente, exatamente. E agora, eu concordo que no Brasil fazer o isolamento social é muito difícil quando você pensa nessas populações que moram na periferia, que moram 10, 12 pessoas numa casa, é muito difícil falar em isolamento social, né? Mas eu acho que poderia ter sido feito muito melhor do que está sendo feito, e hoje o que a gente está vendo, esse recrudescimento da pandemia,
tem muito a ver porque as pessoas não estão mais ligando. Eu acho que a impressão que eu tenho é que as pessoas acostumaram já com a ideia e disseram, tudo bem, é assim mesmo e vamos voltar à vida normal. E, infelizmente, não é isso que a gente deve fazer. A gente deve ainda se cuidar enquanto não tiver a vacina, né? E eu espero que o governo mude de atitude e compre todas as vacinas que estão disponíveis, né? Pois é, as que estão disponíveis, porque o problema é que parece que não tem muita vacina disponível, ninguém comprou na hora certa, né? Agora, doutora, na época das entrevistas do Mandetta, né, do Gobardo, também daquela equipe toda, o Mandetta falava muito em aviões, quantos jatos cairiam, né? Essa comparação do Mandetta está ficando até mínima, né? Porque, na verdade, eu vou fazer uma comparação muito mais dramática agora, muito maior, né? Nós chegamos a 180 mil mortes por dia. 150 mil mortes foi a perda da população de 350 mil de Hiroshima, quando jogaram uma bomba atômica. Mais 74 mil em Nagasaki, e acabou a Segunda Guerra Mundial ali. Hoje nós estamos a 184 mil, praticamente, ou seja, estamos a 34 dias de superarmos a soma da catástrofe fundamental da humanidade, que foi a guerra atômica com a qual os Estados Unidos acabou a Guerra Mundial. Como a senhora encara essa perspectiva? A senhora tem algum otimismo de que esses números farão o Bolsonaro e o Pazuello recuarem, ou a senhora continua esperando novas lorotas e novas sentenças malditas, condenações à morte? Doutora Maiana Zatz. Esperando milagre, é isso que você está falando? Mudar? Não, infelizmente não. Né? Apesar que eles mudaram um pouco o discurso, no sentido de dizer, não, nós vamos comprar a vacina chinesa, porque a vacina na qual eles apostaram, infelizmente, não está dando certo. E a gente já tinha essa informação há uns 2 meses atrás, de pessoas que trabalham em Oxford e nos diziam, olha, parece que não está funcionando muito bem essa vacina. Né? Agora, por outro lado, a da Pfizer, né? Que é a que está tendo melhores resultados, tem um problema logístico, né, de transporte, porque ela tem que ser congelada a menos 70. Então, eu acho que estaria na hora agora de investir pesadíssimo justamente em tentar viabilizar essa logística, né? Então, comprar mais refrigeradores a menos 80, ver como é que você pode transportar com gelo seco, enfim, tem muitas medidas que podem ser feitas para tentar viabilizar o transporte dessas vacinas. Né? Dizem que a da Pfizer é mais cara, mas se a gente pensa o custo, né, de perder essa população, do desemprego, e uma conta que fizeram é que o custo de pagar essa ajuda emergencial, o auxílio emergencial, é muitíssimo maior para a economia do que investir pesadamente nas vacinas e prevenir novas mortes. Doutora Maiana, ontem eu tive até uma boa impressão do doutor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, quando ele disse uma coisa que me parece óbvia, mas que pode custar talvez até o emprego dele. Porque ele disse o contrário, na contramão do Bolsonaro, que o custo da vacina, que a senhora está se referindo, é praticamente insignificante diante dos custos da economia, ou seja, do que a economia vai perder com as mortes e com a continuação da pandemia. Hoje, cedo, quando eu lhe telefonei para participar dessa entrevista, a senhora me disse que não estava bem, eu fiquei assustado. E aí a senhora me falou o óbvio. Eu também não estou, viu, doutora Maiana? Eu também estou praticamente às margens, à beira de uma depressão, de afundar minha cabeça no travesseiro e chorar durante todos os dias enquanto esses imbecis não comprarem as vacinas necessárias. A senhora me explique como foi que recebeu esse meu telefonema e o que é que a senhora sente nesse momento como cientista e como brasileira.
Então, primeiro eu sinto realmente essa indiferença, eu diria, né, do governo federal em relação a tudo isso que está acontecendo, né? Então, dá a impressão que eles estão vivendo em outro planeta e os discursos não têm nada a ver com a realidade. Mas eu fiquei também em depressão porque o governo de São Paulo, né, cortou 30% do dinheiro de pesquisa da FAPESP. Então, a FAPESP é a Fundação Amparo do Estado de São Paulo, e que é um santuário para os pesquisadores, é uma instituição extremamente séria, extremamente competente, né? E que sempre recebeu 1%, há 30 anos isso, pela Constituição, 1% da receita tributária é repassada para a FAPESP, para as pesquisas da FAPESP, né? E nesse governo, agora do Dória, ele aplicou o que a gente chama de DREM, ele desvinculou essa receita, né, esse 1%, que era uma lei, né, pela Constituição, e com isso nós tivemos um corte de 30% nos repasses já para 2021. E aí houve uma grita, né, da comunidade científica, e ele, no fim de novembro, disse: não, eu não vou aplicar a DREM, eu vou repor os recursos da FAPESP. E que, só para você ter uma ideia, isso significava, para o ano de 2021, 454 milhões de reais, né? Bom, e ontem nós ficamos sabendo que foi aprovada o projeto de lei retirando os 30%, então aplicando a DREM, mas ele garantiu que ele vai dar esse recurso por decreto, né? E isso nos dá uma insegurança enorme, né? Porque decreto, sabe como é que é? Assim como você faz, você pode abolir o decreto, ou você pode dizer: esse mês, infelizmente, não deu, né? E também não garante nenhuma continuidade a longo prazo, né? Então, a grande vantagem que a gente tinha dessa lei constitucional é que independia do governo, né? Então, qualquer governo, a gente tinha garantida esse recurso para a FAPESP. Então, no momento onde a gente já teve uma perda enorme dos recursos federais, e que isso vem desde a época da presidente Dilma, e só vai piorando, né? A gente perder também os recursos estaduais para pesquisa está deixando todo mundo de luto, para falar assim em português claro, né? Vou mandar esse vídeo para o Dória e vou dizer o seguinte: Dória, presta atenção no que Mariana Zatz está dizendo. Não dá uma de Bolsonaro, cara! Não fica perseguindo a ciência dessa forma absurda. Muito obrigado por sua contribuição agora aqui, doutora Mariana Zatz. Doutora, a senhora falou aí na dificuldade de fazer o isolamento social. Eu concordo. Eu estou aqui 9 meses parado, sem poder sair de casa. Cancelamos a Isabel, que é sua colega na USP, é doutora em economia, em história econômica, professor Zé Jobson, né? E estamos aqui sem poder ir a Paraíba. A gente tinha uma previsão de ir para a praia com um bebê de 1 ano e meio. Então, agora, é somente um erro do governo federal? A senhora não acha também que essas restrições muito limitadas dos governadores e prefeitos e a própria sociedade contribui mas muitas vezes por necessidade, né? As pessoas têm que sair para trabalhar, os camelôs, os vendedores, etc. Né? Em suma, por que é que nós voltamos 2 meses depois a ter 1.000 mortes por dia? Só por causa do isolamento social que foi rompido? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, mas como a gente viu isso no mundo inteiro, né? A primeira hipótese é realmente que houve um relaxamento do isolamento social, os jovens, principalmente, né, saíram às ruas. Se você vê vídeos e fotos do mundo inteiro, né, você vê uma aglomeração de jovens, e, inclusive, a idade média de pessoas contaminadas diminuiu muito. Né? Você hoje vê muitas pessoas com menos de 40 anos contaminadas indo para os hospitais. E, em geral, eles têm formas mais leves, né? Mas eles levam isso para os mais idosos e para a população de risco. Né? Por outro lado, ninguém pode ainda descartar totalmente que haja alguma mutação que tornou o vírus mais
mais fácil de se propagar ou talvez mais virulento. O que eu tenho conversado com meus colegas virologistas, eles dizem que não tem nenhuma evidência disso, né? A Inglaterra diz que parece que eles identificaram um vírus que parece que se propaga mais, que propaga mais rapidamente, mas aparentemente não é mais virulento, né? Então, até prova em contrário, parece que realmente o relaxamento social é que está sendo responsável por esse aumento da pandemia. Qual é a participação do pessoal do Bolsonaro quando ele diz que não vai se deixar vacinar porque é um direito individual, perdeu agora por 10-1 no Supremo, com a questão da obrigatoriedade da vacina. Depois, o Bolsonaro já disse que é uma gripezinha, já disse que quem contrai é maricas, e foi lá no CEAGESP para dizer que não tem essa. E agora está dizendo que não vai ter vacina para todo mundo. A senhora acha, por exemplo, que ele devia seguir o exemplo de Obama, Bush, foi Obama, Bush e Clinton, que se deixaram vacinar na frente de todo mundo? Isso tem realmente alguma influência? Uma influência do ponto de vista de animar as pessoas, porque 22% dos brasileiros acham que a vacina prejudica, né? Aliás, o Modesto Carvalhosa, seu colega da USP, me lembrou que a pátria de Pasteur é a França, com 50% contra a vacina. Esse tipo de exemplo funciona, ou seja, nós temos uma cadeia de negacionismo, negando a vacina e, portanto, aumentando a possibilidade de contágio. Sim, a quantidade de vídeos que eu tenho recebido falando bobagens em relação à vacina, que isso vai alterar o teu DNA, que vai alterar para sempre, que você vai transmitir para as próximas gerações. O mais ridículo que eu ouvi, e isso é gente que se diz cientista, é que a partir dessa vacina, você vai ser monitorado. Sabe como você põe chip num passarinho para saber qual é a migração dele? Então, eles dizem que você vai ser vacinado e aí você vai ser monitorado a partir dessa vacina de RNA ou de DNA. Tá? Então, um monte de baboseiras, e é isso que corre pelas redes sociais. Eu recebi dezenas desses vídeos, né, de pessoas que se dizem cientistas e falam essas bobagens. E, certamente, o exemplo do presidente, né? Então, ele sair por aí sem máscara, na realidade, se ele já teve a Covid-19, até pelo menos 6 meses ele estaria protegido, ele deve ter anticorpos. Mas ele tem que dar o exemplo, não importa isso. Ele tem que dar o exemplo, ele teria que sair de máscara, né? E dar o exemplo para os outros. E deveria ser o primeiro a ser vacinado, sem dúvida. Eu acho que seria... Porque muita gente que está negando a importância da vacina são os seguidores dele, né? O chamado gado bolsonarista. Doutora Maiana... mas ele recuou, doutora Maiana. Fez uma cerimônia muito bonita, é um estadista, 90 bilhões para comprar vacina para o programa. Um programa de vacina. A senhora gostou do programa federal de vacina anunciado na quinta-feira, doutora Maiana? Pelo Bolsonaro e pelo passivo Pazuello? Eu confesso que eu não assisti. É uma prova de bom gosto. Eu tenho que assistir e eu lhe digo o seguinte... suposto plano, não tem nada, não tem data, não tem... E eu disse, viu? Eu comentei, disse assim, bobagem, não tem nada de importante. E o que é pior, o Jairzinho Paz e Amor sempre volta na sua versão monstruosa no dia seguinte. No dia seguinte, não, no mesmo dia, sabe o que ele disse? Veio uma notícia de um americano que teve reação à vacina da Pfizer. Quem toma a vacina da Pfizer vira aí ele não falou chimpanzé, disse, vira jacaré. A senhora acha que vai ter uma superpopulação de jacaré nos Estados Unidos e no Reino Unido, depois de tomar a vacina? Mas, olha, é uma coisa impressionante. Você sabe que alguns anos atrás, na Inglaterra, um cientista publicou um trabalho na Lancet, que é uma revista super respeitada, dizendo que
crianças que tomavam a vacina contra o sarampo tinham risco aumentado de ter autismo. Tá? E, por conta disso, montes de pessoas na Inglaterra deixaram de vacinar suas crianças, né? E o sarampo, que já estava eliminado, voltou a ser uma doença epidêmica. E isso no mundo inteiro, né? Então, essas pessoas que negam a importância da vacina, e o trabalho depois foi retratado, se viu que era uma bobagem, né? Mas nunca mais se voltou atrás. Né? Então, eu não sei por que as pessoas têm uma tendência, às vezes, de acreditar mais em mentiras, né, do que na ciência, do Isso é que histórica. É histórica. A mentira tem muito mais sedução, né? É uma história, parece uma ficção científica, né? Mas olha, ele prometeu aí 20 bilhões de reais no Programa Nacional de Vacina. Doutora, será, mesmo que fosse, será que a vacina custa isso tudo? Ou esse dinheiro vai ser aplicado em outras coisas? 20 bilhões de reais? Será o quê? São 215 milhões de brasileiros, mas só para maiores de 16 anos, digamos 180 milhões, 360 milhões de doses de vacina, custarão 20 bilhões de reais, ou o dinheiro vai ser gasto para fazer publicidade do governo? O que é que a senhora acha? Eu acho que não dá para a gente confiar em nada, né? Dos números que eles falam, que eles gastam, a gente não controla e não dá realmente... E saber se vai ser também 20 bilhões, né? Porque ele fala qualquer coisa, né? Na medida provisória que foi para o Congresso, não tem nada de concreto. É tudo genérico. Oh, eles vão comprar vacina. Que vacina? Quando? A Anvisa não autorizou nenhuma ainda. Então. Mas olha aqui, nós estamos aqui no fim do tempo que eu estou lhe tomando, o seu tempo é muito importante, e o seu tempo tem sido gasto nos últimos anos aqui de sua vida no projeto de genoma da USP. Né? A senhora está em quarentena? Mais ou menos. Estou em quarentena, estou saindo só para as coisas importantes, mas o trabalho continua na USP. Os jovens estão indo para o laboratório, estão se revezando para não ter aglomeração, mas a pesquisa continua, a gente não parou. As aulas todas a gente deu via internet. Mas a gente continua trabalhando. E está evoluindo? A coisa está indo bem? A senhora está satisfeita com o que está... Está indo bem dentro do possível. A gente mandou para publicar um trabalho onde nós sequenciamos os genomas de mais de 1.000 pessoas com mais de 60 anos de São Paulo, que representa o Brasil todo, que é o maior coorte da América do Sul, e que vai ser muito importante para ter uma base de dados, porque nós achamos pelo menos 2 milhões de variantes genéticas que não estavam nos bancos internacionais, né? Mostrando a importância de você ter bancos genômicos da nossa população, que é toda miscigenada e é diferente dos bancos internacionais, que são praticamente só de pessoas de origem europeia, né? Então, isso está sendo extremamente importante, nós submetemos para publicar este ano, e nós estamos trabalhando também com a Covid. Eu estou estudando os extremos, tá? Então, pessoas que, infelizmente, foram a óbito por causa da Covid, e essa é uma participação que a gente está tendo com o grupo do professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina, que está fazendo autópsia de pessoas que foram a óbito, e a gente tem um material genético. E, por outro lado, as pessoas resistentes. Então, nós conseguimos material já de 10 centenários que ou sobreviveram ou tiveram formas assintomáticas. Tá? Inclusive, uma senhora de 114 anos, que veio lá da Paraíba. Você não é da Paraíba? Eu sou da Paraíba. Então, 114 anos essa senhora. Aqui há 30 anos, eu quero que a senhora esteja estudando também o meu caso de um centenário paraibano, viu, doutora Maria? Pois é, então... E também de casais discordantes. Então, nós estudamos começamos estudando casais onde um teve e o outro, que compartilha tudo, a mesma cama, não teve absolutamente nada. E no começo a gente pensou que fosse raro.
E aí nós recebemos quase 1000 e-mails de casais que nos disseram: olha, isso aconteceu com a gente. Meu marido teve, eu não tive, a minha mulher teve, eu não tive. E nós coletamos material de 100 casais discordantes e estamos estudando o genoma deles. A gente está interessado em descobrir os genes de resistência. O que faz uma pessoa ser resistente, mesmo que está muito exposta ao Covid-19. O trabalho terá grande importância. Eu sou o mais discordante de todos, porque eu sou velho, 69 anos, gordo, 100 quilos, obeso, estou vendo que tem muito problema, né, da comorbidade, sou cardíaco, tenho um stent, e diabético. Olha aí, 4 discordâncias, 4 comorbidades. É melhor não se expor, né? É melhor não sair por aí, é melhor não ir para praia na Paraíba. Doutora Maiana, a senhora não sabe o prazer que eu tenho em entrevistá-la sempre que nos encontramos. A sua presença é sempre, apesar de estar deprimida como eu, com esse agente da morte que o Brasil elegeu para presidente, é um agente da morte. Tá? Ele mesmo já disse, minha profissão é matar, né? Porque é capitão de artilharia, capitão meio fajuto, mas o capitão de artilharia. Então, eu quero lhe agradecer, quero dizer que a sua entrevista foi brilhante e vai ser uma grande contribuição para os meus inscritos no canal do YouTube e aqueles que me acompanham no blog do Neumann no Estadão, onde ela vai ser reproduzida, e que a senhora chegue a um resultado bastante positivo tanto no genoma lá das... Como é que chama lá o seu trabalho do genoma humano? As pessoas que têm... Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco, nosso centro. Células-Tronco, olha aqui, que a idade é ruim, doutora. Quando a senhora chegar lá, a senhora vai ver. A idade é muito ruim, esqueci de células-troncos. Então, muito bom fim de semana para a senhora e excelente trabalho, bons resultados, que eu tenho certeza que a senhora o seu grupo lá que está trabalhando duro terá. Muitíssimo obrigada. Bom fim de semana para você também.